No programa de hoje, a conjuntura política e eleitoral em Minas Gerais. O programa Mundo Político está de volta neste movimentado 2022, ano de eleições para governo e parlamento, e também de debates e votações importantes no horizonte. Como fica a relação entre o governo Zema e a Assembleia de Minas? Qual a perspectiva para o regime de recuperação fiscal, principal aposta do governador para o equilíbrio das contas? Nas disputas eleitorais, como anda a formação das principais chapas na disputa ao Palácio Tiradentes? Conversa conosco neste primeiro programa de 2022 o jornalista e comentarista político Orion Teixeira. Orion, seja muito bem-vindo de volta aqui ao primeiro Mundo Político de 2022. Prazer falar com você, Heitor, com todos os seus teleouvintes. Orion, 2022 começa com muitas ações aí no campo político, mas o ano em Minas começou também com uma fase agravada da pandemia e também chuvas históricas por todo o estado, com muitos desastres aí que a gente pôde acompanhar. Vamos começar fazendo um apanhado sobre esses dois pontos, a pandemia e as chuvas. Como é que, na sua avaliação, eles vêm sendo enfrentados pelos principais atores políticos aqui de Minas Gerais? Heitor, são desafios que precisam sempre colocar os gestores de plantão a postos e sempre atentos aos acontecimentos, de modo a dar as respostas necessárias a esses eventos. Então não se pode, primeiro, abrir mão de uma integração, de uma união desses agentes políticos, sejam eles do parlamento, do executivo, do judiciário e de outros órgãos importantes que compõem a administração como um todo, estarem sentados à mesa discutindo e juntos para poder enfrentar esses problemas. Cada um tem a sua contribuição a dar, não só em crises pontuais como essa, em crises como essa que você citou, como também toda a gestão administrativa, porque não se administra o Estado apenas pelo Poder Executivo, mas sim ouvindo e a interlocução com o Legislativo e também com o Judiciário. Então, o diálogo, eu acho, tem que ser a principal ferramenta para conduzir tanto os destinos do Estado durante uma gestão inteira, como também em momentos de grave crises como essas aí. A gente falando especificamente, Orion, sobre, no caso da pandemia, dois desses principais atores políticos aí que a gente está falando, tiveram atuações bastante diversas aí. A gente teve o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, com medidas mais restritivas, que inicialmente tiveram grande apoio na população, mas já começam a enfrentar alguns questionamentos. E do outro lado a gente tem aí a figura de Romeu Zema, governador do estado, com medidas de mais flexibilização e também a defesa, por exemplo, das escolas abertas no estado. Qual que é a sua análise sobre essas duas atuações desses atores políticos aqui de Minas? Se você ampliar um pouco isso aí, você incluir no governo federal, nós vamos encontrar uma situação bastante atípica da falta de diálogo, da falta de conceito e de compreensão do real problema que nós enfrentamos. Então, diante de um governo federal que trata de maneira negacionista e com os seus, digamos aí, os seus afiliados, os seus aliados, que pensam ou que correspondem a esse tipo de pensamento, nós teremos dificuldades, teremos divergências de ações, porque o combate a essa ação deveria ser, em primeiro lugar, nacional, de maneira unificada, um planejamento nacional, porque não adianta você combater, controlar a pandemia em uma determinada região, cidade, se o vizinho não faz o mesmo. Então, começa por aí, aqui que nós falamos na primeira resposta, a respeito da interlocução e do diálogo. Os governos eles são mudos, são surdas, não dialogam com o outro, a principal cidade de Minas Gerais, a capital dela, o prefeito não conversa com o governador não conversa com o prefeito e o presidente da República não conversa com a própria realidade que o cerca. Então, quer dizer, o resultado era para ser muito pior se não fosse a boa iniciativa de alguns governantes em tomar as decisões corretas de combate à Covid, à pandemia, como o isolamento social, as outras medidas necessárias para o controle, como vacinação, uso de máscaras, distanciamento. Enfim, essa falta de conexão, essa falta de convergência afetou e agravou, levando a esse desastre de mortes no país como um todo e em Minas Gerais. Orion, vamos trazer a pauta aqui para a Assembleia. A gente teve neste 1º de fevereiro a abertura da sessão legislativa aqui no Parlamento.
A gente não teve a participação direta do governador Romeu Zema, mas coube ao secretário de governo, Igor Eto, representar virtualmente o governo nessa reunião solene. Ele elogiou medidas aí votadas aqui pela Assembleia na gestão das crises, como essa da pandemia e das enchentes, mas voltou a cobrar a aprovação do regime de recuperação fiscal que encontra resistências aqui na Assembleia. Já o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, ele marcou posição pela independência do Poder Legislativo. Agostinho, inclusive, ele falou em uma frase que chamou a atenção, que é defender intransigentemente a independência do parlamento. Qual que é a sua leitura desses primeiros movimentos aí que a gente já teve entre Executivo e Legislativo nessa abertura da sessão? Olha, do que você citou aí, começamos por 2 erros e um acerto. Quando o governo vem, aparece e diz que as medidas foram corretas, adotadas pela Assembleia Legislativa. E comete 2 erros quando, primeiro, cobra do parlamento uma aprovação de um projeto do qual ele não está convencido, ou seja, ele está interferindo nessa autonomia, nessa independência do Legislativo de refletir sobre a matéria e decidir sobre ela, que é a sua prerrogativa, a sua obrigação constitucional. Se o projeto está parado há 2 meses, também devemos imputar a incompetência, a incapacidade do governo em fazer essa interlocução e convencer os deputados de que essa matéria é importante para os destinos do Estado, a recuperação das finanças do Estado. Não existe aí uma maioria convencida a esse respeito. O governo, em vez de buscar esse entendimento, buscar essa solução, buscar essa convergência, ou buscar uma outra, buscar uma alternativa a essa sua proposta, ele simplesmente se coloca de um lado e cobra do governo que o faça, que pede ainda celeridade. Enfim, o ritmo, o tempo do parlamento é diferente do tempo do executivo. E a matéria colocada, ela está aí há 2 anos, demonstra o quê? O governo devia entender que essa proposta não prosperou porque faltou essa compreensão por parte do parlamento. Ou então o parlamento deve ter, talvez, uma proposta alternativa. Uma matéria dessa magnitude, dessa complexidade e dessa consequência que ela representa para uma gestão estadual, até mesmo para a autonomia federativa de Minas Gerais, e deveria ser discutida não só com o parlamento, mas com toda a sociedade. Então deveria ser feito um seminário envolvendo associações, sindicatos, os outros poderes, órgãos públicos, especialistas na matéria, para discutir o que representa o ajuste fiscal. Eu desafio qualquer um deputado, ou até mesmo o governador, o secretário, a explicar o que é o ajuste fiscal. É simplesmente o que eles falam, que é importante aderir, Minas ter essa adesão ao regime de recuperação fiscal, porque a partir daí os milagres passam a acontecer só pelo fato de você não manter o pagamento da dívida, que já não faz há mais de 3 anos aí, uma conquista que Zema deve aí ao seu antecessor, Fernando Pimentel, do PT, de não pagar essa dívida mensalmente, o serviço da dívida, coisa aí de 800 milhões de reais aí, e o governo já não faz esse pagamento, está agora com medo de uma decisão judicial que o levará, que o obrigaria a pagar de uma vez só 30 bilhões, eles não sabem exatamente se é 30, 20 ou 40 bilhões. Enfim, são muitas desinformações, resultado, então, do desconhecimento do próprio governo do que representa o ajuste fiscal e também da incapacidade de convencer os deputados. Eu pergunto, qual que é o ajuste fiscal que o governo vai fazer no dia seguinte a essa adesão? Vai vender todas as empresas estatais, vai congelar o salário dos servidores, vai congelar a progressão das carreiras, vai congelar a renúncia fiscal, vai proibir isso ou aquilo. Quer dizer, o que vai acontecer? Porque, com certeza, as despesas daí para frente, as novas despesas, os novos investimentos, terão que passar pelo crivo de um colegiado que representa o Ministério da Economia, o Tribunal de Contas da União e o governo de Minas Gerais. Ou seja, numa composição desequilibrada, porque Minas ficaria com um voto contra 2 federais. Então, todas as medidas teriam que passar pela decisão desse colegiado, que retira a autonomia do governo de Minas e do governador que foi eleito pelos mineiros para governar por 4 anos. E mais do que isso, comprometendo-se com essa adesão, o regime prevê aí 9 anos de adesão. Então você vai envolver aí mais 2 outros governos, futuros governos estaduais, que não tem nada com isso, não
não têm esse projeto, então vão buscar legitimidade nas urnas democraticamente para apresentar suas propostas. No entanto, ficarão amarrados porque no último ano de governo, o governo Zema fez adesão ao regime de recuperação fiscal e vai anular o próximo governador, seja o próprio Zema ou quem o vencer nas eleições do ano que vem, e o governador seguinte, são 9 anos, enfim, o governo de Minas vai ficar sempre com pilhas na mão, né? E também ajoelhado diante do governo federal. Então é preciso antes ter humildade, transparência para convencer a Assembleia de que é necessário. Por exemplo, os deputados já pediram várias vezes que o Estado forneça o saldo das contas bancárias. Qual que é a realidade fiscal, contábil de Minas Gerais hoje? Eles não dão essa informação que justificaria ou não o projeto de adesão a um regime de aperto fiscal que representa esse regime de recuperação fiscal. Então falta essa transparência para que o debate possa evoluir e convencer os deputados que essa matéria precisa ser discutida e votada, mesmo sendo no ano eleitoral, o último ano de governo, e que ainda comprometam os próximos 2 mandatos seguintes que virão por aí. Pois é, Orion, você lembrou aí que a pauta aqui da Assembleia está travada, né, por causa da tramitação desse projeto, em função do governador ter pedido o regime de urgência a ele. Você acredita que o Romeu Zema ele possa retirar esse pedido de urgência do projeto, abrindo aí um canal de diálogo com a Assembleia? O que você acha disso? Essa é a única alternativa que ele tem inicial para poder prosperar algum nível de diálogo, de interlocução com a Assembleia, porque ao baixar o regime de urgência, ele está tirando a autonomia da Assembleia para dar curso a essa discussão, a esse debate. Porque se ele impõe um regime de urgência, ele está dizendo para a Assembleia e para os deputados: olha, vocês têm que votar esse projeto, não votando esse projeto, vocês não vão poder votar mais nada, porque nada mais é importante. Ou seja, é uma camisa de força que se tenta colocar sobre a Assembleia Legislativa, sobre os deputados estaduais, porque o governo não teve a capacidade de diálogo, de convencer, de mostrar a importância dessa votação. Digo até mais, se a Assembleia iniciasse essa votação, o risco de Zema ser derrotado hoje é muito grande para o seu projeto de recuperação fiscal. Então, o adiamento pode ser até aí favorável a ele, no sentido de ganhar tempo para poder convencer um a um os 77 deputados, mas convencer de maneira republicana, política, democrática, e não através do toma lá da cá. E essa recente recusa aí do plano do Rio de Janeiro pela União, Orion, por supostamente não ter se comprometido a fazer todos esses ajustes necessários. Isso pode ter influência aqui em Minas Gerais, visto que o Estado fluminense era e até então a principal vitrine desse regime, né? Deveria ter. Aliás, o Rio de Janeiro parece que é o único caso do país que aderiu a esse regime, e pela segunda vez, porque a primeira não deu certo. Vou dizer que foi um fracasso, porque o processo ainda continua. E eles estão agora fazendo uma nova adesão e num pedido que foi rejeitado, um novo plano de adesão fiscal do Rio de Janeiro. Por quê? Como é ano eleitoral, o governador precisa pensar na sua própria reeleição. Então ele está garantindo, está dando reajustes salariais para os servidores, coisa com a qual aquele colegiado que eu te disse há pouco, Ministério da Economia e Tribunal de Contas da União, não concordou, esse colegiado não concordou, então o parecer técnico é de rejeição a essa renovação do pedido do Rio de Janeiro. Lógico que o governador está se mobilizando politicamente para, por meio da aliança que ele tem com o presidente Bolsonaro, conseguir superar essa dificuldade técnica. Ou ainda, se ele não conseguir, ele vai tentar junto ao Supremo Tribunal Federal, onde ele possa tentar judicializar isso aí e ganhar mais tempo, pelo menos vencer aí esse período eleitoral. Então, o exemplo do Rio de Janeiro, ele deveria ser observado. Inclusive, nesse seminário, eu acho que deveriam trazer lideranças do Rio de Janeiro para que expliquem a experiência do Rio, desastrosa ou não, seja o que for, mas que seja colocada na mesa para conhecimento dos deputados estaduais mineiros e também do povo mineiro. Bom, e um outro assunto que a gente deve ter aqui no Legislativo neste ano, Orion, é a indicação, né, de novos ocupantes para a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Uma vaga já está certa, né, que foi deixada pelo Sebastião Elvésio, que se aposentou, e vem se falando agora numa possível aposentadoria do conselheiro Dr. Viana, que por enquanto nega essa informação. Na disputa estariam aí nomes como o de Alencar da Silveira Júnior, do PDT, Duarte Bechir, do PSD, Celise Laviola e Sávio Souza Cruz, ambos do MDB.
Quais as chances de cada um que você está vendo aí nessa disputa, Orion? Olha, no quadro que a gente conhece aí, falando da vaga existente, a vaga objetivamente colocada, que é a do ex-conselheiro Sebastião Elvésio, que já se aposentou no final do ano passado. Então, para essa vaga, desses 4 candidatos aí, 2 estão mais à frente dos outros aí, em termos de condições de conquistar essa vaga, que seriam o MDBista Sábio Souza Cruz e o pedetista Alencar da Silveira Júnior, né? Alencar é um tipo mais popular, pode ter melhor relação com os deputados. Já Sávio é mais técnico, né? Ele tem uma relação diferente, mas também tem lá seus valores e deverá também disputar esse voto aí. Eu vejo uma saia justa para o grupo político majoritário da casa, do bloco independente, já que os dois são do mesmo bloco, então é difícil essa opção entre os dois. E considero que os outros candidatos, a Celise da Viola, tem aí o rótulo de ser candidata do governador Romeu Zema, e não vejo muitas chances dela prosperar pelos mesmos motivos da dificuldade do governo em ter uma base aliada sólida e unida nesse momento para votar interesses do próprio governo. O Duarte, o Bechir, aí, ele já é candidato pela segunda vez, talvez, aí, e não sei se tem condições, votos para chegar a isso, não. Mas então eu vejo que hoje Alencarzinho e Sábio Souza Cruz são aí a disputa mais polarizada para essa vaga. Orion, vamos adiantar um pouquinho nossa conversa aqui agora, falar um pouquinho sobre as pré-candidaturas aí ao governo de Minas. A gente tem sendo falados aí 2 nomes principais, que seriam exatamente o do governador Romeu Zema, a reeleição, e a do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Algumas dessas pré-candidaturas, digamos assim, te parecem mais adiantadas, uma mais que a outra? Olha, a princípio, né, a gente vê que o governador, pela condição do cargo que ele oferece, né, ele é mais conhecido no interior, naturalmente. Ele pode viajar por todo o estado, por qualquer região, por qualquer cidade, que a sua presença ali não será estranhada, não vai ser ignorada, porque ele é o governador de Minas Gerais, tem visibilidade, foi eleito com mais de 70% dos votos, é muito conhecido, então ele está em vantagem perante qualquer outro adversário. Do ponto de vista da organização política eleitoral, eu vejo que o prefeito Alexandre Calil, que pretende disputar o governo de Minas pelo PSD, ele estaria mais adiantado do ponto de vista da organização de sua campanha, porque ele já tem o partido fechado com ele, tem um candidato a senador, embora tenha perdido o principal nome dele, que era o senador Antônio Anastasia, que a partir dessa semana deixa de ser senador, ele se despede, vai ingressar no Tribunal de Contas da União, para o qual ele foi eleito como ministro, e assumir em seu lugar a suplência Alexandre Silveira, deverá ser também candidato a essa vaga de Senado. Fala-se muito também numa aliança maior do PSD com uma federação partidária, da qual o nome poderia ser, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, como vice de Calil nessa chapa. Então, poderíamos ter aí uma composição Calil, Agostinho Patrus de vice, Alexandre Silveira para o Senado. Já no campo do governador Romeu Zema, não existe definição nem sobre o próprio vice, já que ele tem um vice-governador, Paulo Brandt, que migrou para o PSDB, não está seguro que vai permanecer na chapa e muito menos sabemos quem poderá ser o candidato a senador, embora vários nomes estão orbitando e reivindicando essa vaga, como, por exemplo, o presidente da Associação Mineira dos Municípios, a AMM, Gilvan Lacerda, entre outros nomes aí colocados, como também o deputado Cleitinho Azevedo. Uhum. Orion, além dessa questão da indefinição do vice, por exemplo, a gente tem aí, né, o Partido Novo, que ele surgiu se dizendo contra a reeleição e avesso a alianças com outros partidos. Isso gera alguma dificuldade para Zema também nessa composição da sua chapa? Com certeza ele vai ter que superar, porque ele já superou internamente a possibilidade de se reeleger. A maior dificuldade é interna, já conseguiu superar isso aí. Uhum. Existe também no Estatuto outra dificuldade, que são as alianças partidárias, que o Partido Novo dizia-se diferente, que queria renovação, que não ia se misturar com a velha política. Mas são discursos que ficaram para trás
nós temos que ver com que novo, com que cara o novo vai aparecer nessa nova eleição, se é mais velho do que entrou, ou se já está mais maduro a ponto de saber conviver com outras forças políticas que não, digamos assim, não o desencaminhem para esse projeto político que ele começou lá atrás dizendo que era renovação, e quem sabe agora ele já está mais maduro para poder compreender o que é uma visão política, uma relação política, uma interlocução com os diferentes, para que possa montar um projeto não de um pensamento único, mas de um pensamento plural, o que é importante no mundo da política. Bom, Orion, e as chances aí de outras candidaturas para governador prosperarem? A gente tem aí o senador Carlos Viana entrando, né, pelo menos se colocando aí já nessa como um pré-candidato, e ele pode ter força nessa disputa e dividir aí votos na direita, por exemplo? Até o momento não se vislumbra essa possibilidade de uma terceira via em Minas Gerais, ao contrário do Plano Nacional, onde pode surgir aí um cansaço da disputa, da polarização, que já está vigorando na briga política nacional. Aqui em Minas, isso já aconteceu na eleição passada, após aquele cansaço entre o PT e o PSDB, que surgiu na última hora a terceira via chamada Romeu Zema, que todo mundo sabe qual foi o desfecho. No momento, em Minas Gerais, não existe ainda esse sinal de que possa surgir uma terceira via. Carlos Viana pode estar no páreo aí, mas a relação dele tem aí uma dependência do Plano Nacional, de como que o Plano Nacional vai interferir, vai influenciar a disputa aqui em Minas Gerais, para que ele possa ter chances de seguir em frente. Havia várias especulações de que Carlos Viana poderia ser, por exemplo, o candidato mais fiel a Bolsonaro, e numa resposta, talvez aí uma hesitação do governador Romeu Zema em fazer uma aliança com o Bolsonaro, ou até mesmo com o Sérgio Moro do Podemos. Então é um cenário que ainda vai ter que se confirmar, porque o quadro nacional hoje ele está paralisado, está dependendo aí do futuro, do desfecho da candidatura, da pré-candidatura do ex-juiz federal Sérgio Moro. Será candidato? Não será candidato? Porque com isso aí, abaixo dele, as outras alternativas da terceira via estão aguardando esse momento para poder colocar a cabeça para fora e tentar buscar esse espaço de crescimento aí que hoje não há, está fechado, uma pedra na cabeça de todos eles com Sérgio Moro. Sérgio Moro quer ser candidato a presidente da República, ou ele busca um caminho mais, digamos, mais fácil? Seria se eleger senador, teria aí uma estabilidade de 8 anos e poderia disputar a presidência daqui a 4 anos, ou vai correr o risco, mais um risco, além daquele que já correu quando ele abandonou a carreira de magistrado para tentar virar ministro do Supremo Tribunal Federal por meio da política. Não deu certo. Agora ele tem que avaliar novamente esse risco aí, se ele pode seguir em frente ou não. Falando em indefinições vindas, né, do Plano Nacional, Orion, a gente tem a figura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, mineiro, mas enfim, presidente do Senado. Ele ainda pode disputar o Planalto na sua avaliação, e o que significa aí essa indefinição dele nessa decisão, de forma que isso afeta a disputa aqui em Minas Gerais? Faz uma análise do caso Rodrigo Pacheco para a gente. Pois é, Pacheco estava com quase tudo preparado para, a partir deste início de ano, parecer como essa alternativa à disputa presidencial. Mas ele, como os outros, estão aguardando o desfecho da candidatura, da pré-candidatura de Sérgio Moro, para poder colocar o pé na estrada e ocupar essa faixa da terceira via. Pacheco, ele tem um perfil de terceira via, sim, ele não está ligado a nenhum extremo, ele busca sempre o discurso da pacificação, o discurso do diálogo, e pode ser que ele consiga encampar, consiga absorver, incorporar esse perfil, caso Sérgio Moro desista a partir de março ou abril. Mas Pacheco é um nome forte, tem assim, digamos assim, tido sorte na política, desde que ele ingressou, ele tem tido uma ascensão muito rápida, diria até meteórica. Então pode ser que aposte nessa estrela, ou então aguarde uma oportunidade para seguir em frente. Mas o momento é muito propício a ele, à medida em que ele tem 8 anos de mandato, teria facilidade de disputar as eleições agora sem dificuldades de sobrevivência política, por exemplo.
Orion, caminhando para o final da nossa entrevista aqui, vamos falar só mais um pouquinho agora sobre o cenário nacional e as repercussões. Sabemos que Minas Gerais é considerado um estado chave, né, um estado estratégico em ano de eleição, até porque é o segundo maior colégio eleitoral do país. A gente teve aí o ex-presidente Lula anunciando que fará uma visita ao estado ainda nesta quinzena. O que o ex-presidente Lula articula aqui em terras mineiras? E só para emendar nessa pergunta, se você vê possibilidades de que Calil seja de fato o seu palanque aqui em Minas Gerais, ou ainda é cedo para saber isso? Olha, é cedo sim, mas ao mesmo tempo é desejado por Lula essa oportunidade de aliança com Calil. Ela foi mais forte até o final do ano passado. Agora a coisa está se invertendo. Parece que Calil que está mais interessado em ter essa aliança, essa associação com a candidatura presidencial, a futura candidatura presidencial de Lula. Ele depende da questão, como nós falamos há pouco, de Rodrigo Pacheco, que é do partido dele. Então, criaria uma dificuldade, ou teríamos que conviver aí com uma candidatura a governador e palanque duplo para presidente da República, né? Quer dizer, é uma equação, uma combinação que vai ter um desafio político para lidar com isso. Mas é preciso pensar rápido, porque o eleitor também costuma fazer a sua própria aliança, né? O eleitor monta a sua chapa. Já tivemos exemplos aqui em 2002, depois 2006, 2010, em que tivemos uma combinação do eleitor de Lula com Aécio, chamado Lulécio, depois Dilma para presidente, a Antônia Anastasia para governador. Hoje, se você fizer uma pesquisa no interior de Minas Gerais, você poderia dizer que a chapa é Zé Lula, é uma soma de Zema com Lula, em que o eleitor está escolhendo Lula para presidente e Zema para governador. Então, quer dizer, é importante acompanhar esses movimentos espontâneos do eleitor para que o mundo político entre em campo para mudar isso, tentar alterar a seu favor, ou então deixar a coisa no piloto automático é mais arriscado. Ok, Orion, muito obrigado então pela sua presença aqui no nosso primeiro Mundo Político de 2022. Certamente teremos muito assunto para falar aqui durante todo esse ano. Com certeza foi um prazer e obrigado pela oportunidade da primeira entrevista deste 2022, bastante agitado e movimentado, como você disse. Bom, eu conversei então com o jornalista Orion Teixeira, que escreve no blog do Orion. Nossa conversa aqui foi sobre a conjuntura política mineira, a relação da Assembleia com o governador Zema e o cenário eleitoral de 2022. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.